Vamos continuar então agora a parte 2 aí do nosso módulo um. E mais uma vez eu reforço que é importante que você siga a ordem que nós apresentamos aqui, certo? Estamos construindo um alicerce muito importante. Então agora a gente vai trazer aí a diferença do que é sexo e o que é sexualidade. Então vamos lá. O sexo representa o ato ou a relação sexual. Então, essa ação aí é o que representa de fato o sexo. Outra coisa que está relacionada a esse termo, os órgãos genitais. Outro ponto aí que está ligado a esse significado desse nome aí, sexo. A identidade sexual. Então, quando alguém nasce, aí logo de cara você sabe qual é o sexo biológico, a identidade sexual da pessoa. Se é um homem ou se é uma mulher. Considerando aí, né, um quadro normal. Masculino e feminino também é um termo ligado aí ao nome sexo. E o que é a sexualidade? É a energia que há no ser humano que o leva à busca do prazer em todas as áreas da vida. Então a sexualidade ela tem a ver com essa energia, inclusive a gente pode até usar o termo energia sexual associado à sexualidade. Então, que há em quem? No ser humano, e leva à busca do prazer. Então, essas palavras são as palavras-chave que ligam a sexualidade. A palavra é energia, prazer e a frase todas as áreas da vida, certo? Então, você lembrando disso aí, você está lembrando o que é a sexualidade. E a gente vai ver um pouco mais para frente com o que ela está associada, esse conceito vai se expandir um pouco mais. Então, a sexualidade envolve o modo como o ser humano pensa, como ele sente, como ele age, como interage, os aspectos físicos, mentais e até espirituais, sociais também e financeiros. Tomando como exemplo a minha experiência, pelo fato de ter havido uma falta de conhecimento da minha parte e também da minha família em relação à questão da sexualidade, a gente acabou sofrendo, né, as consequências disso, especialmente eu, por conta dessa falta de conhecimento. E isso não só afetou a área sexual, mas também a área espiritual. A essa questão, né, do meu entendimento em relação ao caráter de Deus, enfim, e diversos outros fatores. Eu não estava conseguindo me desempenhar bem nos meus estudos, nem no meu trabalho, nem na minha vida de forma geral. Então você vê como a questão da sexualidade ela recai em diversas áreas da vida, né? Então, só exemplificando aí um pouco com o meu exemplo de vida, quanto essa área é ampla. A sexualidade se expressa nos relacionamentos em geral, com pais, com irmãos, com amigos. Então, não só com o ser humano e ele mesmo, mas com quem ele se relaciona. Como a sexualidade se expressa através do afeto, do prazer, das palavras, do carinho, da comunicação, dos toques, da intimidade, dos sentimentos, das emoções, dos valores e também do sexo, das reflexões, do aprendizado, da tomada de decisões, da autoestima. Então, se eu pudesse colocar numa ilustração, a sexualidade é como se fosse um bolo inteiro, e o sexo é apenas uma fatia desse bolo, sendo que as outras fatias são todas essas aqui, ó, que você pode visualizar, né? Então, você vê, né, que o conceito de sexualidade ele é muito mais amplo. E aí, dando continuidade aqui, a sexualidade é a forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com as outras. Então você vê, ó, sexualidade tem a ver com relacionamento. E com base nisso, eu gostaria de apresentar para você um conceito, esse conceito, na verdade, né, que está ligado também à Bíblia, esse conceito de sexualidade. Então vamos lá.
Vou apresentar aqui para você com base nessa referência aqui em Mateus 22, do 35 ao 40, que diz o seguinte: um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, os dois principais mandamentos, você vê aqui que está ligado aqui a relacionamento. E como a gente viu que o conceito de sexualidade está ligado a relacionamento também, então tudo isso está conectado. Eu vou ler um outro conceito aqui, que é da OMS, que tem base naquele slide lá que mostrei anteriormente. A sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo ser-se sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Sabemos que a sexualidade não está somente relacionada ao que é sexual, mas é a energia que gera a procura por contato e afeto, ou seja, relacionamento. E com base nas palavras de Jesus e no que diz respeito a esse conceito sobre sexualidade da OMS, a gente pode concluir o quê? Que os dois principais mandamentos estão ligados às questões relacionadas à sexualidade. E aí aqui vem até dizendo, né, Jesus lá em Lucas 8:29, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Isso aqui está contando um quadro de um homem que viveu atormentado pelo mal mesmo. E Jesus teve contato com ele. E você vê, ó, quando ele estava completamente dominado pelo mal, olha só onde ele era levado, a lugares solitários. Então a gente vê aí em Lucas 8:29 que uma das realizações do mal na vida de um ser humano é levá-lo a esses lugares solitários. Tem uma outra escritora chamada Lenise Freitas, no livro Um Novo Olhar sobre a Formação da Sexualidade, ela diz o seguinte: somos seres sociais. Relacionar-se é uma condição humana fundamental não só para a sobrevivência humana, mas para a sua saúde emocional, sua felicidade e realização pessoal. Fomos criados por Deus para relacionamentos e a sexualidade é peça fundamental nesse processo. Então, que a gente possa trabalhar de forma saudável essa área na nossa vida e na vida de nossas crianças, até porque no primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre isso, sobre o que as estatísticas dizem a respeito dessa geração e o quanto isso tem destruído e trazido, né, o mal para a sexualidade de muitas pessoas nessa geração, principalmente das crianças. E dando continuidade aqui a esse raciocínio, a nossa sexualidade contaminada de algum modo, isso afeta também os nossos relacionamentos, inclusive a nossa comunhão com Deus. Por isso a sexualidade é tão importante, constantemente tem sido alvo de falsos ensinos. Então ela tem a ver também com a questão da espiritualidade, né? Está aqui os aspectos espirituais, entende? Então por isso que uma coisa está conectada à outra. Tudo que causa prazer e desprazer é parte da nossa sexualidade. Então, inclusive o nome Éden tem origem nesse nome, né? Jardim dos prazeres, jardim das delícias. Foi nesse ambiente que Deus permitiu que o homem e a mulher habitassem. E assim, isso não quer dizer que o prazer é o nosso Senhor. Na verdade, ele é uma consequência por estarmos em comunhão com Deus, entende? Então, eu não estou querendo dizer que o homem ou o ser humano deve viver em busca do prazer, não. Na verdade, ele deve viver em busca de Deus, através de um único caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por estarmos nele, aí sim a nossa sexualidade será desempenhada de forma saudável e a gente vai encontrar prazer nisso. A gente vai encontrar esse lugar do Éden totalmente restaurado, entende? E todas as pessoas têm sexualidade.
mas nem todas praticam sexo. Isso aqui é uma frase também que eu aprendi no curso de Leiliane Rocha, e é uma frase fantástica porque a gente consegue definir o que é água e o que é óleo, né? Então, como eu falei, a sexualidade é como se fosse o bolo inteiro e o sexo apenas uma fatia. Então, todos, inclusive as crianças, têm sexualidade, mas nem todos os seres humanos praticam sexo, né? Então, muito importante a gente pontuar isso aqui, né? Então, é basicamente isso aqui nesse módulo. Eu espero que você tenha aprendido e agora a gente fica com o próximo. Valeu!